Olá, povo de Deus, mais uma aula aqui no canal. Hoje nós vamos começar o livro de Neemias. Esse livro está maravilhoso. Fique aqui comigo e seja edificado com a palavra do Senhor e me edifica com a sua presença. Não é inscrito no canal, já clica, já se inscreve, ativa o sininho, toda semana sobe aula nova, tá? Então, abre sua Bíblia aí no livro de Neemias e vamos estudar juntos. Então, Neemias, ele era o copeiro do rei, tá? Todos os vinhos que chegavam para o rei beber, ele tinha que beber antes para poder sentir o sabor, o gosto, se estivesse envenenado. Então, ele era o copeiro do rei, tá? E o irmão dele, Anani, com os homens de Judá, chegaram lá e ele perguntou para eles: como é que tá o povo de Jerusalém depois do exílio, depois da Babilônia, o que aconteceu com eles? E aí eles responderam para ele que tinha muita miséria, que os que ficaram lá estavam pobres, miseráveis, e os muros estavam derrubados, e estava tudo assim terrivelmente destruído. E aí Neemias saiu de perto deles e lamentou e chorou. Então, assim, Neemias ficou alguns dias orando, jejuando, lamentando sobre o que estava acontecendo, porque lá era a terra dele, era o povo dele, onde os pais dele estavam. Então ele sentiu muito. Só que Neemias, ele chorou por alguns dias, mas ele levantou, orou, jejuou e foi para cima para resolver o problema, pedir direcionamento para Deus, para que ele pudesse fazer algo que ajudasse de alguma forma esse povo. Enquanto Neemias orava, ele fazia confissão dos seus pecados, confissão dos pecados do povo, confissão dos pecados dos seus pais, né? Porque a gente sabe que tem as leis do Senhor de bênçãos geracionais, maldições geracionais, que o Senhor visita até a nossa quarta geração, que tem coisas que os nossos pais vão pecar e que não vai sobrecair sobre eles, mas vai sobrecair sobre nós, nossos filhos, nossos netos. Então, assim, quando Neemias orou, ele confessou não só os pecados dele, mesmo que ele achasse que não tivesse pecado, porque todos nós temos pecado, todo dia a gente acorda, né, e acaba pecando alguma coisa porque somos humanos. E Deus, com a sua grande misericórdia, nos perdoa quando nós nos arrependemos e confessamos aquele pecado. Então ele fez isso. Ele confessou os pecados dele, dos pais, do povo, que se apartou dos mandamentos do Senhor, que estava escrito na lei de Moisés, porque, como eu disse no outro vídeo, o povo de Israel se esquecia muitas vezes de Deus. Faziam o que queriam. Aí quando passava o perrengue, corria para quem? Para Deus. E passou pouco tempo depois, ele foi servir vinho ao rei e ele estava de espinha lá caída, ele estava com o rosto para baixo, ele estava entristecido e nunca em outra vez isso aconteceu. Neemias era um homem alegre, feliz, contente, sorridente, carismático, e nesse dia ele estava de espinha lá caída, estava muito triste ao ponto do rei perceber. O rei olhou para ele e falou assim: Neemias, por que você está com a sua face entristecida? O que aconteceu? Você está doente? E aí Neemias falou: não, meu rei, é porque o meu povo padece, os muros de Jerusalém estão quebrados, estão derrubados, destruídos, e eu estou triste por conta disso. E ele pediu ao rei se podia ir lá restaurar esses muros, né? E a rainha estava sentada do lado do rei. E, gente, a rainha era Esté, né? No livro, na Bíblia, Neemias está antes de Esté. Só que na história real, Esther vem antes de Neemias. Tá? Então a rainha que está aqui no capítulo 2, assentada do lado do rei Artaxerxes, é a rainha Esther. Então ele perguntou ao lado da rainha: quanto tempo durará essa viagem? Quanto tempo você vai para ficar? E Neemias respondeu: o tempo que eu precisar levantar os muros. E aí o rei deixou, né? O rei deixou ele ir, mas Neemias falou: meu senhor, eu preciso de cartas para passar por lugares que só com cartas autorizadas pelo Senhor eu consigo passar. Se eu fosse com a cara e com a coragem, eu não passo, não atravesso, não passo nem na primeira barreira. Mas aí o rei liberou cartas autorizando que Neemias fosse até Jerusalém para restaurar os muros. E não só Neemias. Neemias levou consigo os cavalos, mas também só isso. Cada um levou um cavalo para poder fazer esse trajeto, nessa caminhada longa. E o rei liberou alguns homens com Neemias, alguns guardas, alguns soldados, para que estivesse ali com ele, tomando conta dele. Então, a oração que Neemias fez, o jejum, a confissão de pecados, os arrependimentos que Neemias fez no secreto dele com Deus, Deus tocou no coração do rei para que fosse cedido tudo o que precisa, porque quando a gente pede as coisas para Deus, ele não faz pela metade, ele faz tudo completo. Né? Ele não só amoleceu o coração do rei para que ele liberasse Neemias para ir para Jerusalém e restaurar os muros, mas ele também liberou as cartas, liberou os homens para irem com ele, para ele não ir sozinho, e tudo que fosse preciso foi liberado para que Neemias fosse. Então, quando você pede as coisas para Deus, ele te dá tudo por completo. Mas não só isso, tá, gente? Lembrando que Neemias era um ótimo copeiro. Neemias, ele era sorridente, feliz, né? Por mais que ele não estivesse na terra dele, de Jerusalém, ele estava ali trabalhando pro rei, ele fazia isso com amor. Tá? Mesmo que o rei Artaxerxes não fosse cristão, mesmo que ele não adorasse a Deus, ele adorava outros deuses, mas ele era fiel ao trabalho dele. Então tem emprego, tem trabalho, que nós vamos estar, que a gente não vai estar satisfeito, ou com o salário, ou com o patrão, ou com as pessoas, mas não interessa. Tudo que a gente fizer, que seja com excelência, como se fosse pro Senhor. Não tá satisfeito com o seu trabalho? Você se aborreceu com alguém de uma forma que você não consegue mais ficar naquele ambiente? Peça pra sair e peça pra Deus que ele abra uma nova porta de emprego para algum lugar que você vá ser produtivo, vai ter crescimento,
né? Porque se você tá num lugar que tá te definhando, tirando a sua fé, te desmotivando, te arrastando pro fundo do poço, ou você continua ali, glorifica a Deus, agradece a Deus e peça pra Deus mudar aquele ambiente, ou você peça pra sair. Mas não faça de qualquer maneira. Ah, eu vou fazer de qualquer maneira. Ah, eu vou faltar. Eu não vou trabalhar. Ah, que saco. Não, não faça isso. Não faça isso porque você precisa honrar a Deus, independente dos homens. Porque você é filho de Deus e você é observado. A gente vive nessa terra, gente, como se fosse uma câmera de Big Brother. Não só o céu vê a gente a cada segundo, mas o inferno também vê. E o acusador ama apontar o dedo para os filhos do Senhor e acusar. Ah lá o seu filho fazendo isso, fazendo aquilo. Ah lá o seu filho fazendo, sabe? Então tenha sempre isso em mente. Nós não somos só vistos pelo céu, nós somos vistos pelo inferno também. Então tudo que você fizer, faça com excelência, com amor, com dedicação, porque certamente Deus honrará todos os seus passos. Tá bom? Não adianta você avacalhar, né? Palavreada a linguagem do povo, avacalhar um trabalho e pedir para Deus abençoar um novo emprego para você. Tá? E aí as portas provavelmente não vão se abrir, porque Deus é um Deus de ordem. Ele não é desordem, ele não é bagunça, tá? Honra seu nome ao sair, honra seu nome ao entrar, e assim seja abençoado todos os seus caminhos. Mas vamos voltar pra aula. Chega em Jerusalém. E o que acontece? Ele não chega falando pro povo o que ele foi fazer lá, não. Ele só chega em Jerusalém e vai na casa de alguns conhecidos, alguns parentes, e fica lá. E dorme na madrugada, ele levanta e sai, sem falar nada com ninguém, sem dar satisfação pra ninguém. Ele sai pra quê? Pra ver o que aconteceu ao redor. Gente, isso é muito espiritual. É no silêncio, sem barulhos externos, sem pessoas falando, sem muvuca, que a gente consegue observar o macro da coisa. É na madrugada que Neemias levanta em silêncio, não fala pra ninguém onde vai ele e o cavalinho dele, olhar ao redor como foi o estrago em Jerusalém e ver o que ele poderia fazer, de onde começaria, o que faria. Gente, isso é muito importante. Quando você precisa, nas nossas orações, a gente pede discernimento para Deus, certo? Mas Deus nos dá o discernimento claro e transparente quando estamos em silêncio. Quando a gente tira os barulhos externos, quando a gente tira o barulho dos nossos pensamentos, quando a gente tira os barulhos durante o dia, carro, caminhão passando, ventilador, criança falando, quando a gente está em silêncio. Por que a gente precisa buscar o Senhor na madrugada? Porque é no silêncio que você vai conseguir ouvir a voz de Deus. Então fica mais um aprendizado espiritual aí, no silêncio. E aí, depois dos 3 dias que Neemias ficou fazendo isso, verificando o ambiente de madrugada, ele falou com os magistrados, falou com os homens que estavam ali, né, sobre o que ele foi fazer lá. E ele falou, olha, o Senhor me levantou para sair de tão longe, para vir aqui restaurar os muros, né, porque a restauração dos muros é a primeira coisa que precisa ser feita antes de poder alterar qualquer coisa por dentro. Né? Porque assim, se eles começam a consertar Jerusalém de dentro, os muros estão todos quebrados. Qualquer inimigo pode entrar ali, qualquer inimigo pode fazer um furdunço. Então, quando você fecha os muros, aí você começa a tratar por dentro, né? Então, foi assim que Neemias fez. Ele falou com os magistrados, falou com os homens lá o que ele foi fazer e que o Senhor estava com ele, que foi o Senhor que direcionou e tudo que ele precisou até lá, o Senhor livrou ele no meio dos caminhos junto com os homens, porque teve muitas coisas que aconteceram nesse trajeto, gente. Ele sair do Palácio do Rei até Jerusalém, muitas coisas aconteceram, tá? Perigos na rua, fome, cansaço, seca, muita coisa aconteceu e o Senhor sempre mantendo eles firmes até chegarem lá. E ele falou isso para os homens. E os homens falaram, estamos contigo, vamos relevantar, vamos restaurar, vamos fazer o que o Senhor falou para você vir fazer. Então os homens fecharam junto com ele, foram, começaram a levantar o muro juntos. Então aqui acaba o capítulo 1 e o capítulo 2, tá? Que essa mensagem tenha entrado como flecha no seu coração. Reflita sobre esse vídeo, reflita sobre você buscar o Senhor na madrugada. Você precisa buscar o Senhor o tempo todo. Gente, às vezes você vai acordar de madrugada e não vai saber nem o que falar com Deus. Mas você simplesmente ajoelha e fica em silêncio, ele vai falar com você. O Senhor, ele fala com a gente a qualquer momento do dia, mas a gente não presta atenção no que ele tá falando. Às vezes a gente consegue ouvir, às vezes a gente não consegue ouvir. E ele vai falando. Então, oração e jejum tem que fazer parte do DNA do crente. Isso é DNA. Isso aí não tem que fazer jejum quando precisa de algo, não, meu irmão, minha irmã. Você tem que fazer jejum porque é a sua fidelidade com Deus. A gente não precisa mais queimar holocaustos, ofertas pacíficas em algum tempo para o Senhor. Nós somos o verdadeiro evangelho, nós somos o próprio sacrifício do nosso corpo. Jejuar e orar tem que fazer parte do nosso DNA. E buscar o Senhor na madrugada, subir um monte, fazer outros tipos de sacrifícios pro Senhor, a gente visitar hospitais, visitar lugar que tem crianças órfãs, todas essas coisas serão acrescentadas, mas oração e DNA é parte do nosso DNA, tá? Então é inegociável isso. Mas a gente aprende aqui com Neemias, já no capítulo 1 e 2, duas coisas. Primeiro, honrar
e fazer com excelência tudo aquilo que você precisa fazer, você gostando ou não, você precisa fazer. E aí de manhã você fala, Senhor, me dá força mais um dia para que eu seja aquilo que o Senhor queira que eu faça. Porque provavelmente você está passando algum perrengue num lugar que Deus quer usar a sua vida para ajudar uma outra vida. Porque, meu povo, não é sobre nós, é sobre os outros, tá? Então muitas vezes não é sobre nós, é sobre ajudar alguém. Esse é o primeiro ensinamento. O segundo ensinamento é a madrugada, o silêncio. Quando você decide fazer algo na sua vida, não sai chegando com o pé na porta falando o que você quer fazer. Chega no lugar, se acalma, respira, olha em volta, preste atenção nas coisas e vai ser muito, muito bom para aquilo que você foi fazer. Isso faz parte da sabedoria do Senhor. Você ficar em silêncio para ouvir, você prestar atenção nas coisas. Como Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, assim você use ele. Ouça mais, fale menos, que Deus vai te dando a sabedoria diária daquilo que você precisa para a sua vida. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe muito a sua vida, graça e paz e o favor dele esteja sobre a sua casa todo dia. E que você seja um canal de bênção na mão de Deus. Esse é o nosso objetivo aqui na Terra, até que Jesus venha. Beijo grande, até a próxima aula. Tchau, tchau.